maluk sira hamutuk falguami ya programa Dadalia. Edição hoje ita se colhe com a perspectiva candidato presidente atau compete eleição nebesi mai. Atau hatene klian com a assunto ne horas ne daun ia una reunião sorin candidato presidente senhor Antero. Loron dia senhor. Loron dia. Dia pensar condição valor no dia kalai. Dia tambah udang para ituan, ada quando udang para demais mos raimanas, né? Lili cidade de Lili, né? Abde sampara kawasan. Em geral dia. Dek ita bot pela explica tuan tambah sa ita bot decide ita bot nian hodi candidato ba iha presidente ba iha eleição ne besema e cari reta na apoio esse parte rumah ka hosi partido ba. Primeiro tambah iha agendas político, me ve ita precisa loriba público. Agenda serne ida maka oisa maka regeneração hamosu figuras juventude sira habara jovem serne envolvimento e a política tambah tinang hat nulu resinen ita hot haten ka iha itenia líderes principais ser na be luta baita na independência mante hotia funular e hela sira lato nain lima na ne be durante ne troca maludet e sira idade an tina barak house sempre Hanoi kata educação ne principal também maka durante quase 20 anos foi independência, foi dedicação toma para a universidade para bele contribuir, prepara jovens para a política. Serviço de né, o lugar Mansanana, em 2001, quando a minha balcão, Nicole Barra para atuar onde sama jovens sira bele aprende política e que ao decidir que dalam dia frio né maka e a universidade mas depois tempo lá eta e a jovem baracona nebe onde lá eta posira bele hare e a fretilina lá balu e a CNRT balu e a PLP até ida rua a Partido Democrático mas não é kata a necessidade ida atu vamos a cara coco e a prática cada rejeição ba geração fonser né universidade de Plato precisa envolver a política para atu bele conscientizar sira também maka tinang ida kotuk bane ami discussão barak os jovens sira os estudantes universitários sira e mos visita camponeses sira tos na sira ya erlera particular ali e sira apoio sira força ne apoios também maka ba eleição presidencial ida né amos decidir atu si muserne confiança sana para bele junta a minha força e depois para bele inspira jovens sira de usi eleição presidenciais e a agenda selo nebe bot liutang idane maka hore kata tina ruanulu nene itenia politico lau ia experimentação fomida ne beita bolo multipartidarismo e partidos barak ne be halo competição eleitoral e depois para belecir a governo e a presidente do Burkina ne beliu mais independente e mais partidos mas be haware buat tida bolnara
ética política. Ética política não é maca, hawanoi seria problemas. Sai de uma ética política. Política quando poder de ou com de é uma preocupa ba cadeira, mas quando sai testemunha e tem na rua liba, mesa parlamento né é uma background. Também é minha preocupação né, ba poder de ética né, princípios, valores né, nebe tulungita para atubele halo governação organize ten estados ne hodir lim. Exemplo, justiça social ne valor base ética política também e tem povo tem bara etang exploitação rusi kolonialista sira imperialista sira e sira barak maka ulu que tem beala sira e aí que me de barak to ikus mai por exemplo eu kusi sarnebane ami ba visita ya design da bolnara nefu aldeia da bolnara nefulete ya nitibe am tobe na bakalang ida foi tinam kotubane ai que me hung ida mas ta quase lare povo mori de situação ida neve difícil ser la justiça ser la sente parte ba o com ane é uma palo 8 angoza fundo petrolífero e que povo barak né terus Hadia candidato ita haka felbasu into sil ita pot misalnya sang candidato belisani kai ita bose regiona plano no mos alema bahia elisani além de mos antes né ita bose resisto no tribunal recurso cari co proponentes na hira depois proponente hira ni usi município ne be ma ka barak le ori apoio ita bot be candidato primeiro para até te dian kata apoio maiores né mai usi camponese sira iha erme mos eta apoio usi aliança política ida nebe bolo frente de desenvolvimento democrático parece que lá o sira hototi haneba cari balu se de uma aliança né amlaten am se ia precisa discussão atau hari mas be sira kal oferece cartão lo kita última minutos para poder reforçar mas bem a minha é quase a minha rua recolhe cartão né ia dia 16 de janeiro foi presidente quando foi sair né a mim começa lá o força raci o jovem sira universidade sira o contato sira neba minha distrito sira então barak lima mais usiar mera quase militar e redili né quase 2000 kari ana sana e depois mais usi liksa é surpresa em minutos última de repente liksa nia número né sai ter 500 sana seria apoio macas ya liksa e depois apoio mos mais usi vikeke keke suai mos número bot quase 300 racing keke mos sana bauka mos sana e distritos val bem menos oikusi mos número 200 e tal kai e mos distrito val bem menos por exemplo Los Palos tamba do clio se dili a minha colocação é ba 8 anos e depois Maliana quase a minha retan 100 e tal e depois 200 kali Maliana aí deu nossa nessa e a fato embalo que a me basir de aí vamos ser mais tarde se pode a me atene cari a me conhece professor inteiro a me bele apoio né também a me atene né mas bem mais tarde mas ser tamo lutar também a me foi lá ao dia 16 é que a me livro quase 6.557 anos né cartões mas bem se aumenta tá
Ami registro temos cartão se imai na fatin e agora mas balu se atam hela cartão serna bebe processo litiana também maka ami simo cartão serna ami rai dia e depois para ami bele até nesse maka fu apoio ba Sem presidente da República será muito bom sinhan. Ne também primeiro itania nação é por dia nação direito lei maka asli mas bem estamos precisa até itania nação foi o com a escola e a nação ser nebe foi o com a tendência ida política né hanehan lei politik hanehan lei poder político né hanehan lei nebe dal rumah até líder sira idêntico ho lei sira mak lei e buat serna acontece lá a lei a nação serna nebe foi com ane sai buat ida nebe talvez sira la consegue resolver inclui a no Timor Leste e estamos tendência ida nebe política decisão política sira hanehan buat ida nebe mabolu de legalidades aspectos legais e a controvérsia nebe moço e a governo né crise nebe e a passar né lá os também problema lei né nela problema lei né problema hodoi tamba tenia ia sistema multipartidarismo nene governo ser nebe hukum sir la consegue halo buat rumah nebe bele convence maioria da população Timor ahu kedang husi hukum Fretilin e taten kat quando Fretilin hukum 2006 primeiro-ministro Maria Alcatirine uma ahi hang ia Pantai Kelapa neba e depois tinang ida tuir fale tinang quase tinang rua tuir fale tinang rua Resincari igreja hal protesto 19 dias haleu cidade dele e depois 2006 mais moço crise então Fretilin nebe hukum nene hanesan interrupção macas los kala e nia la consegue responder ba idealismos valores sernebe itene povo ne exige tamba sama ka sircar ka apoio Timor para atu kuma bahira quando Fretilin la consegue resolve nia tamba que crise da moço político set para atu bela resolve situação moço CNRT e momento ne ba haurasik envolve a reunião balu e a presidente momento ne ba Mausana Guzmão nini a palácio e a Kaikoli saudoso Samba Matibiano comandante del CTC ne ba saudoso Gilman Matibiano a mi reunião e a mi dihan kata que Mausana nitabot e a presidente a mi hareba nessa itabot ni quando remata presidente ne itabot ni umalaya itabot precisa uma comunitário ida nebe bele halibur itania wanser nebe agora balu halai sai ba ilara balu tuda fatu sunu uma ya dilarang sernene e masir ne timorwa mai besse makat halibur sir am harela ia masel so mausana makbele itabot makbel halibur sir então itabot precisa uma comunitário ida para bele malisa ida halibur sir odi nunesira bele sente kata i líder ida nebe hamutu kusira tamane mosu CNRT haula envolve o processo dari CNRT mas be ideias mais ou menos sana para bele iha força política fong ida para atu bele continua buat nebe Fretilin faida atu exerce atu oferece baitane povo kona ba saída maka hukum rasikan saída maka independência então moço CNRT mas bem momento ne ba quando eleição parlamentar e a seleção fula maio junho da makane 2007 Fretilin mak mana fali mas bem manang ho lahakat li 51%. Então, a Constituição é até que o governo ne bele
primeiro-ministro ne bele mai husi be mai husi ida be partido ne be manang ou coligação. Ainda ne primeiro que buat ida ne be to o in lorno lá explicação legal mai husi tribunal quando ba artigo ida ne selasa artigo 85 ne be e ponto ida qual é quando ba ida ne. Então e momento não sai de acontece. Vai ir quando presidente José Ramos Horta for fiarba em vez de for fiarba Fretilin nebe manana for fiar faliba mansanana nebe lacon literalmente lacon e eles são senerte lacon e eles são 2007 depois quando o presidente José Ramos Horta foi confiança ba mansanana hari governo e momento ne ba 2007 mas que Fretilin Macmananti e eleição e ma barak hanoi hana sana dia liunene ida manang ona para nível mobiliza governo mas que governo ne minoria opinião balu dia sana balu dia fale se minoria forma governo orsida nela ia apoio ia parlamento então orçamento lá passa na fata em crise nela mocidade então é controvérsia mas realidade saída jovem se reha atlar neva nervoso reação uma quase 30 e tal nansane ai hangot tama ser descontente o decisão nebe presidente José Ramos Horta momento na hala então como barak e hanebane a menina jovem se na momento na house ativo ia Fretilin o lupane e sira jovem haneba barak maka conhece sira e problema né a mim makbaduni haneba qual é o sira e lori mai resolve ia dare o hinlor deputada Maria Angelina Sarmento né ao husunia atu modera reunião né e toicos resolve duni sir hal acordos assina para sir comunidade sir hamoto nebe momento na ame watlare watkarbam na ba ame dante bote bol muturabo sir depois problema né quando resolve ona mas foi india fala ame muturabo fala ame dia fala ne acontece na sana ne controvérsia primeiro ne moço yana ba agora ida be foi ainda da moço be governo proposta primeiro-ministro ba ministros balo nebe lori ba presidente e depois presidente la simo né aruka filafal ida ne complexidade ida tan e artigo selo fale a constituição já sala artigo 2 fale 86 nessa né e ponto balo nebe que ne tamba presidente iha nini responsabilidade ida ba mandato ida ba assunto ida né agora a minha opinião makane se hama presidente Luolo nela momento ne bakari hala ko hala ida né nela tamba primeiro ministro makahili masir ne benefia loskala decisão masir ne cari envolve caso batruma nessa né bahira quando o tribunal halo decisão basira mas bem presidente Luolo hasai decisão aruga fila fale to hiloro itamos label julga ne dia nia sala tamba saída tamba tribunal sidak iha opinião jurídica ida nebe mai husi tribunal asliu nebe hatete den presidente Luolo sala ida ne tamba margem sirne existe iha itania constituição rasi itania constituição da república ne iha deficiência ida nebe existe maka ita la iha explicação ba artigo sira iha constituição então constituição sirne iha interpretação duplo iha cláusulas barakia neba nebe que lo que oda matam para acontecer buat sira nessa né nebe que to hin loro ita assumi kata problema serne problemas político tamba la iha opinião jurídica nebe mai hatete de ida neba maksala ka iden balos abi hanes oi hatete
questão violação da Constituição ou lá ida nene parte que quando ida usi problemas governação nebe ita complexo lá altina ronulu nela lá altina ronulu tambah sama ka senior temos lá consegue defender votantes maioria mas que ia 2012 da karek makane ne mana maioria dia mas nia lá consegue defender ida né tambah niamos lá consegue deliberar hato ba necessidade povo nação dia buat nebe si resiste causa de crise ne mais usi hotu nebe itabel deha tanto Fretilin tanto CNRT faila ona e resir de regimes da política tambah ne maka ita lá consegue ia maioria povo lá consegue fiar maioria ba partido ida nebe ou a coligação ida nebe forte e depois para itabel ia maioria absoluta e depois para ita quando governa né o seguro e tem problema aqui né nebe label do hotu ba lei maksala nela não é problema e é complexo de vida que candidato ita tem kata eleição nebe maxima ita bot hanesa candidato baseado sanfon se compete o candidato ser nebe maka ita belianidade avança onsa ita bot ne sentimento ita bot senti nak doko kala wen hira compete sira hi eleição sir ne ao ne mang outro de tulo funo ao lá sir não Ramos Horta ao colher a primeira vez quando eu ia Filipina 1994 ao colher dia ligo-se telefone ne foi a responsabilidade da bolo anesan centro de informação cria centro de informação ba CNRM momento ne hal missão ide ne ba escola nós ne ba ne hal envolve ativismo diplomacia itu amba CNRM ne e a Filipina quase durante tina rua nela ne ba então eu conheci sema com o Dr. José Ramos Horta e depois ida ne a Roetania da Albar que a Noruega a basorni ne ba tina ambal uluk ne atene a cara fo confiança bahau ba atu ba União Europeia ka ba Noruega ka lo que consul ne ba aí ba dia mau agora o cara escola a ne prioridade ne ma que escola e hanesang senhor Luolo né presidente atual vamos conhecer ne a sorunia ia ailarang ia waimori ne ba 99 anos mas antes ne nia hanesang presidente da comitê diretiva Fretilin ia 98 anos ne vamos ia envolve ia no dar membro do comitê diretiva da Fretilin mas mahudu o testemunha cheia how to reunião comitê diretiva da Fretilin tal nia how líder ida conhece ne o dia e depois mais comandante Lere vamos conhecer comandante Lere e a Sagrada Família amna rua nia handes conselheiro hawan secretário geral atual da organização Sagrada Família dia e comandante Elisete handesan presidente interino tambah amenia presidente eleito comandante L4 matetea nebe ami hasor mal bebe kan conhece mal buat nebe importante makne laos hosira geração tuan be ita nakdok iluk Indonesia mos ita la nakdok nusam kita terima usira ita nakdok bamal nela mas buat nebe importante mai hal makane sira idari hotona e sira balo que mai usa ilara hotel kasir ne conhecimento científico lato atau saya hanya figura da Estado tambahnya maka vamos a cara político para ver que balanço ida ka itani rai nene ita labele dihang sira be mata elezione la funo labele ita label haluha di estudante na in Ruandulu hansene mas Portugal e na in quasi sanur siwal hansene mateu e sirne laos ema analfabeto sira estudante universitário matane bot e hosik sirne escola ane ba privilégios sal samores a Europa e sir fila mai funo e mateu e hamos matene balu que lalu tabai tene com a nessa agora balu e culpa ne ba tam sirne opinião que tá nela e big balu mos lalu tabai tene independência
ia barak baik sira hela ia kupan ba sir bal ne behas laos baik mas sa la tene leno akere nemosia maioria funu ia tene raine e masira be e mabolu di hamobere nela sir ne uluk lakoi atang ia cafe sira ia ermera ne baka lakoi atang serviço ia kita bot sir ne baka sir lakoi atang sir hakara liberdade barak liune mai usi povo ne itene povo ne luta desi itene beal que eram kusi suai camanasa ne ba to ia Dom Boaventura mai funi 59 ia watlari wat karbau ia vike que ser ne ba envolve uma barca Timor Lara ai leu ser ne ba le makar ba castigo di Angola ser ne ba neve ita precisa ai kata candidatura ida nebe agora ia ne parece que hanesang transição ida para atu husi geração tuang ba geração fon tamba saída tamba por natureza sira nebe loron tungona ne ita label dudu sa afale ma natureza makan sene duni sir tem que rotular então sira jovem ne tem que moço fila fale para for continuidade ba vida itene país, itene nação. Então, o sama moço tem candidataan, tem halo político envolve e depois para bele ita buka fini ia itania lihusi itania campanha, envolvimentos, mobilização, serne ita bele identifica jovens sira, neve potenciais feito no mane para bele tama ia político. Então significa que até tempo torna toda geração fonse. Exatamente. Ita tem que o Rona Dr. José Ramos Horta dia tamba geração fonse da moço balu moço mai lá com fale pode ser assim ida ne processo ida nela processo ida how pessoalmente how envolve na ia desde idade de 10 anos frequently hadori how ia bases de apoio envolve a escola nebe mais usi se for polícia centro de formação política será anori ame ia aldeias ona ba luta ba estado fom ida nebe libertadora estado fom ida nebe bele liberta itineran tamane maka amene lema agora do dak ne am ko le ko na ba estado fom nela geração fom tamba estado ida be agora ne itare ba estado tuan se barak yalam nene ite pelo menos itene halok barak ne se halok be colonial sirnia nela se existe itene mentalidades buat seran sada então ita precisa exige para ia estado ida Timor hakara liberta ne estado ne tem que modelo fom ida modelo fom ida e depois tem que a geração fom ida nebe matenek nebe solidário nebe ia domin bot ba itene povo ba continuidade valores ba itene luta na iserne dia hanesa candidato geração fonda ita bot ni esperança be eleição ita bot semenankan hari que tem fiar que confiança você povo será ita bota o programa prioridade ali sim agora conta forças itu mapa itu ia quando ia Indonésia no tempo ao envolve a organização rua ida bolnaran OSIS organização siswa ami escola hati amne escola Fatim uluk ne bolu SMKTA sekolah kejuruan ne uluk ia bekora ne ba bolu narang ida narang semia escola semia ekonomia ida seluk bolu narang escola sosial bolu SMPS ida seluk ne bolu SMKK escola bafeto sira rebe suku tein hoserane e depois escola técnica bolu STM então escola hatni uluk iha 87 8 hau hanesan keto osis então momento ne hau lidero quase estudante hamutuk 2000 iha amne 2000 racing iha amne escola e hau colegas do kita 2000 ne lasu tuan sir barak iha agora sira uang barak ta uang sir nostir bota samoton hau fiar kar balu se bota baham e depois iha tang organização ida ami hari ho colegas sir nebe uluk serviço iha florestais Indonesia nia mas colegas sir nene mesak ema clandestina de ida mau ida na Almeida
Los Palos agora ne he Nino Coni Santana kali que totina hira kliban ida seluk narang Santana Fernando Santana ne Coni Santana ni sobrinho ida saudade Coni sobrinho ida fal narang Fernando ne Abo Xavier ni sobrinho ida narang Carlos matibiente na ma vike que ela ia ma pelo ne ba ida fali narang Flamino ma ni primo ida ma wat Carvalho ia vike que ne ba sirna hirak ne Amila hamu tu ke ami otot la costa Indonesia né mas am kri organização ida bolu narang Wanazaya organisasi bolu pencinta alam então am sempre bela abakuda ai leu ia liksa ia dilin hala observação barbara kami membro quase 60 e tal e depois mais tang ia período clandestina depois envolve a organização ida bolu narang HPP mai himpunan pemuda pelajar mahasiswa anti Indonesia ikut semai tafali anti integração ao colega dia foto makaneba ni nara Augusto Teki nia ema salari komante rodak ni ria komante etset nia sulen ka alinsira e ami núcleo ida nebe ativo ia campus ida ne desde 1988-89 momento ni José ia semahel então núcleo da né colega sirei nebe am envolve clandestina da né e depois 90 e tal vamos envolve ia organização clandestina quando o filho se Filipina mai né e Filipina am cria núcleo de seminário ida mak partnaran para Jordan nebe ulu corona ne mai kansian ne ia balide ne ba e sel tang se ia e depois quando ia 95 6 ao filho mais ao serviço como sino Carlos Felipe Simenes Belo nem as conselheiro ida mais ao tempo não e depois nem a me cria organização ida o estudante jovem Síria campus né a me cria organização rua ida bolu narang OSKTL organização solidariedade Klosan Timor Leste nem membro Síria ida fundador ida mak Laura Abrantes ida mak Filomena Reis ida narang Padre Evaristo agora Padre Paroco ia Vikeke ida maka Roberto Soares ida ser Rogério Cabral ho silsilta ho tadi ugayu agora ia social neba ida ser nara Lamberto Biana ida ser nara Mauricio Herbera ho tang Padre sodos conis ne primos bal ma Hermera rona agora ne Padre ona helone parece Mariana Saneba nebe ne núcleo e depois a me criata núcleo ida iniciativa mais jovem ser nebe associa ao comandante L7 ou L4 cria núcleo na guerrilha política o Timor Leste então a minha núcleo ida ne a me membro para que a campus ida ne ser ne hamutuk maka ho grupos clandestinos ser selo ho ida fana grupo jovem ser nebe católico ne KMKD nebe líder o senhor Lourenço Aparicio Manuel Pinto agora eu lá parece ni CNRT Sirne e depois votar grupo Sagrada Família niang sodoso L4 o nia colega sira então a mi hamutuk maka hari votar sira senado sira José Chang o senhor Francisco Burlaco José Antônio Zeto agora docente né José Aparicio agora foi mais filho de Austrália o doutoramento ana a minha hirak ne hamutuk cria organização Dewan Solidariedade Mahasiswa neve 99 né halo campanha até 13 distritos tama uma sai uma e depois para assegurar o referendo e no momento né fulane ne lara quase a mim maka lidera ia processo ia político ia cidade né neve mau salan momento ne prisão a mim tem que regular para Jakarta asor não ia Cipinang asor ikos asor ia Salemba tem que mensagem para comandante Torma Tarrua mensagem mai baluolo serviço mahuno matibiantiana sirane a mi serviço exerce então apoios ia fati serna ia fretlinha lá jovem barak lá ho tinha barak lebe o hilor balu deputado balu ia ministro o sirane lebe ha fier kata apoio ia parece que o sorte itu ambele mana então ele tem confiança beleza fier o chipo fier também formular ha lá o siraten mas be buat demokrasi né o itaba aba masel bafali o hilor ni politik mani politik ne barak agora a menino o jovem sira o camponês petane todos na sira
amine politik pak dia amine ko sarbe dos kala e politik ele sel ma amine recurso ma amine kakuta ma amizo usa kakuta ko sarbe e mesel usa osa nebe o hilor mundo ne taten mundi monetari mundi unde nebe e usa osa então ita labele hatete absoluta tem ita se hanesane kanesane ba mas ita tem que fiar kata importante maka ita envolve o processo e depois para a gente ser nebo o ame hatone tem que hanes bola kari tem que doer ba público para haten ka ita buat tidak uma bolo yang que básica ita ia virtudes nebe ita kar hato ba público e depois para bele ganha ser de apoio. Ya, ikut programa da dia sana ita botan hato ita botan mensagem ba sociedade ali ba povo Timor Leste. A minha mensagem makana itania estado to até agora ita se dá a filosofia ida nebe claro é uma bar mestre sira bala preocupa ida né escola sira lilu amne colega sira nebe estudante de uma solidariedade sira né e três distrito né sira sempre colher ani lá o todo mas be barak né ame lá o sira pa problema italiano ita lá ia caráter nação né ita lidera mas ita sente lá ia caráter ida tambah ita lá ia buat ida nebe ita tu carba de estado de direito democrático Ulu 1975 ita dia país agraria nebe ita nia karakter ne mak agraria agricultura ne mak sai caracterizita sai fundamento ba ita nia economy ita nia povo ne mori só agricultores então ita ne ita nia karakter mas quando tava na estado de direito ne mak kodia mak legal de mas dal rume lei quando ita violana então ita mamo kono ita la karakter tambah ne mak ami ho jovem sira, ho camponese sira, ami trabalhador sira balo, ami agora ne colhe filosofia Mauverismo ne, ami la ona visita ba fo Mauvere durante na lima, ya la klubar, ulu mahudu ho, mahunu mati biang foi na dak ne sira mak ulu, até também hau kona ba fo Mauvere. E a minha jovem sira batona iha hatu biliku iha abosir ner fat luli ki neba iha ai de moris neba nara mobere ami batona ya dombo ventura ne fatim ami batona iha kemak neba sira hotu iha buat tidak mau bere makasai ya matibia neba bol bere ne dem bot dal rumah emenyanaramos makana sana. Ma importante kata durante funo ida nemak herança ida legado ida nebe veterano sir colhe de valores ne valores makita ne mauberismo ne ulu lança 75 Abo Xavier ao saudoso Nicolau Lobato sir hare kata necessidade ida para tau caráter ida claro ba ida ne povo ne mak povo mauberismo nela e depois o cinema ka evolui. Claro que o Dr. Zaramos tem contribuição para assunto sirne e até sinori de nara Inácio Moura, português timorense, agora ele é Darwin. Níamos a contribuição para a ideia sirne e claro que Friedrich nessa força ida. Então, o hiloro ita jovem juventude sira acadêmico sira for atenção para a filosofia mauberismo. Centralize e buat todo. Primeiro, cuidado ba ita ne marcira. Ita ne uma lição todo de Timor-Leste. Preocupa ida né ita nunca quando veio ida maka halu lisan maka veio ida lamai ita labe o ini lamai ida ne morazona la bele ita hatete ami ihne hotona ya na iserne kolia na sana tamba sai tamba ita cuidado sirne vida ita ne povo ne tina barak mahaneha halu sir sai atang lá com sirne dignidade. Então ita nebe mauverismo ne para atu fosse dignidade. Então é importante, primeiro. Segundo, ita ne uma lição muito de Timor lulik buat rumah. Balu lulik bala faik, nela. Ia mati dia ne basira lulik baka katua dan sirne abone mau sika katua. Monsignor Belo foi ainda dar a mensagem na manhã. Doutor, ita tem cuidado com a katua sira. Ia hau net telefone lá na ia. Uso ba governo atalo tarabando ida para cuidado ita dia natureza. Natureza é importante. Até a mupa para si agora sai documento ida bolu laudato si
laudate si dia saída hanai bania liu si saída liu si natureza cuidado babe cuidado barai cuidado ai horisira e é tempo ocupação Indonésia nia está lá com 192.000 hectares ai horis permanentes e é Timor Indonésia ser lali itali kakatua sira lali ma kakua sira ne lali rusa sira ne estraga buat barang que ita laku leo quando vai justiça ecológica atau defende sirnia para sair da prosperidade para sustentabilidade ida né de terceiro a segundo elemento ba moverismo terceiro elemento ita ne cultura e a los palos é uma bolo de fufule he fala pai e o eco se sira bolo de meu tabua katak saída serviço muito e a bunak sira bolo kawak suai sira bolo hakawak maka saya sira iya be laga ni ante sikana ma sira bolu fuli da e ilia marna sira bolu fuli dai iya parte lolein sira ho idate sira iya la klubar sira sira bolu arosan ya Mumbai rai clara sira la rumah sira bolu ya Mumbai ermerane sira bolu slulu mau wisi sira balu bolu melulu ne valori da itene lisan makne ne reflete yana be iya itene umalisan sira itene umalisan sira ne cria fet sapo mane ho buat sira ne ia valor ni valor mak buat sira sana nebe ita bolu dia solidariedade ita bolu cooperativa si cooperação assim o hin lorong ya cidade o hin em halte umai de ne ni halu moru ne astia ni la conhece ni vizinho e sori e que la ia em aruma yes governo ka estado bo truma mak walia kona vai dane então ita husi situação ne lá tamane mak ami husu ho respeito ba jovem sira ba ina sira ba político sira atu ita hotu hamutu tane buat ida be moverismo ne la aus ami sira be la ho movimento senere minia ka la aus ami sira ne be professor haurasi ka kwalia ne la ia ne herança ida mai husi ita ne funo ne ma husi kala baita abo Xavier saudoso Nicolau ho sel ne be matibia on husi baita ita tem que for atenção para desenvolver nia for conhecimentos desenvolver para sair buat ida nebe itene Timor ine valor dia maluk sira ida nema ke programa dadalia ho candidato anteiro hau Terezinha de Deus hau na beron José qual haluan ato obrigado